Então, olhando a grosso modo, a arquitetura do Hadoop se resume a essa imagem que a gente está vendo aí, tá? A gente tem aí uma arquitetura bem simplificada, então eu tenho lá em cima em azul o meu arquivo, né, completo. Esse meu arquivo ele é quebrado em vários pedaços, nesse caso aqui ele quebrou em 64 megas. Ele é replicado 3 vezes e cada pedaço é enviado para um datanode diferente. Então ele distribui o dado de uma maneira muito inteligente, né, utilizando o conceito de hardwareness, para que o dado fique tolerante a falhas. Isso dentro do datanode. Agora, quando a gente fala do namenode, que é onde ele armazena os metadados, ele tem lá 3 componentes que são muito importantes dentro do ecossistema, que é o FSMage, que é basicamente uma imagem do file system, ou seja, ele armazena uma lista de informações onde cada bloco, né, da informação está armazenado. É como se ele falasse assim, olha, o pedaço número 1 do arquivo X está dentro do datanode 1. O pedaço número 2 do arquivo 1 está dentro do datanode 3 e assim sucessivamente. Ele também tem o edit log, que é basicamente um histórico de ações que está acontecendo no metadado. Então, cada criação, cada alteração, cada deleção que você faz dentro do HDFS, né, ele gera um edit log, que é como se fosse um passo a passo das etapas que ele fez dentro do namenode, né? Cria o arquivo, apaga o arquivo, moveu o arquivo, etc. Ele faz esse edit log aí e depois de um tempo ele faz um checkpoint, né? De tempos em tempos ele faz um checkpoint para o FSMage. Então o edit log seria o equivalente a uma durabilidade aí se fosse fazer um comparativo com um banco de dados relacional, ele seria o equivalente à durabilidade do ACID, tá? O D do ACID, né? Para garantir aí que não haverá perda em nenhum momento. E por último, ele tem o in-memory FS metadata, que nada mais é do que o file system em memória, né? Porque imagina, toda vez que você for buscar um arquivo, ele tem que acessar o disco para pegar o metadado, não faz muito sentido. Então o que ele faz? Ele deixa cacheado já algumas informações em memória, é por isso que ele responde muito rápido, dependendo do arquivo que você está solicitando. Uma coisa interessante também de se pensar é que as informações que estão armazenadas dentro do namenode, elas consomem em média de 150 a 200 bytes, que é o tamanho do metadado, ou seja, é muito pequeno. É por isso que quando a gente vai construir um ambiente Big Data Hadoop, normalmente o namenode ele não tem uma memória muito grande, ele não precisa de muita memória para se trabalhar. Tá? Só como comparativo, 1 milhão de metadados, ou seja, 1 milhão de arquivos, no namenode equivale a 1 GB de memória. Então, se eu tiver um namenode, se eu tiver um HDFS que vai ter aí no máximo 1 milhão de registros, né, 1 milhão de arquivos, 1 GB de memória, né, seria mais que suficiente para armazenar esses metadados, tá? Claro que aqui eu não estou contabilizando aqui memória para processamento, memória para recursos dos processos, etc. Aqui eu estou contabilizando só os metadados, tá? Então a gente percebe aí que o namenode ele não precisa ser, em termos de metadado, não precisa de uma quantia muito grande de memória. O fluxo de escrita no HDFS. Como é que o HDFS ele grava um arquivo dentro do seu cluster, né? Lembrando que a gente está falando aí de várias máquinas, né? Então ele precisa aí ter toda uma inteligência, né? Ele precisa fazer toda uma sincronia aí do que está acontecendo. Então o que acontece, né? O HDFS client, que normalmente está dentro do cliente, né? Dentro do client node, ele vai rodar isso dentro de uma JVM, né? A gente falou que ele foi desenvolvido em Java, né? Então ele vai rodar dentro de uma JVM. O HDFS client, então ele primeiramente o que ele faz é executar uma chamada de create, chamando aí o distribute file system. Esse distribute file system, ele repassa essa chamada create para o namenode, que vai trazer um retorno falando assim, beleza, ok, pode escrever. A partir desse momento, o HDFS client executa uma escrita que passa para o FS Data Output Stream, que fica encarregado de enviar os pacotes para um datanode. Esse datanode, então, vai escrever o pacote. A partir do momento que ele escreve o pacote, ele também já aproveita para replicar esse pacote de maneira assíncrona, tá? Isso aí é de maneira assíncrona. Ele replica isso para os outros datanodes. Vocês podem observar ali na setinha o número 4.
Então ele começa a escrever no nó principal, né, no datanode principal, e esse datanode principal começa a replicar isso para os outros datanodes. E esses datanodes, conforme eles vão finalizando, eles vão retornando a mensagem de OK para o datanode principal, que retorna avisando para o FS Data Output Stream de que a escrita acabou. A partir desse momento, o HDFS Client envia um sinal de close, né, para fechar o envio de pacotes, para falar assim, opa, confirma aí se está tudo ok. Ele confirma se está tudo ok, aí ele vai lá no NameNode e fala, opa, está completado, eu completei a gravação. A partir desse momento, o NameNode já tem o arquivo disponível para ser usado nos seus metadados. Já o fluxo de leitura funciona muito parecido, a diferença é que ele solicita leitura, né? Então o HDFS Client lá no cliente vai executar uma chamada open para o Distribute File System. Esse Distribute File System vai chamar o método getBlockLocations no NameNode. O NameNode vai retornar o catálogo dos blocos, né? Basicamente é falando, olha, o bloco 1 está no datanode 1, o bloco 2 está no datanode 2, o bloco 3 está no datanode 3. Basicamente seria isso. A partir desse momento, eles solicitam um método de read para o File System Input Stream. Esse File System Input Stream vai lá nos datanodes e vai buscar as informações. Percebam que ele busca de forma paralela em vários locais, né? Então ele vai buscar um pedaço no datanode 1 e ao mesmo tempo ele vai buscar um outro pedaço no datanode 3. A partir desse momento, o cliente vai receber o arquivo, né? Vai receber aí os dados e ele vai solicitar um close. Ele vai falar assim, opa, beleza, acabou e sucesso. Então esse é o fluxo de leitura. Distribui a informação entre vários discos e faz a leitura dessa informação ao mesmo tempo. Então com isso ele consegue ter aí uma capacidade de leitura, né, muito rápida. Bom, então o NameNode não é o gargalo, como eu expliquei. Por quê? Porque o dado nunca passa por ele, tanto para leitura quanto para replicação ou para escrita. E ele também ele já deixa de antemão carregados os metadados, né? Os metadados já ficam de antemão em memória lá. São os componentes que eles oferecem, né? Então a gente falou aí do NameNode, que é o cara que vai gerenciar os arquivos do HDFS, tá? Nós temos aí os datanodes, que vai armazenar e processar os dados. Normalmente ele tem máquinas bem grandes, tá? Então quando a gente está falando de datanode, a gente está falando de máquinas que vão ter mais de 12 cores, que vão ter aí pelo menos 60 GB de memória. Estou falando aí de ambientes grandes, né, gente? Pelo menos 60 GB de memória. Vão ter aí entre 8 a 16 discos, né? Que geralmente são discos SATAs, com 1, 2, 3, 4 terabytes. Você tem como ponte, você tem os EDs, que vão ser os servidores aí que vão fazer a ponte de comunicação dos usuários externos com o cluster, né? Que é uma forma de segurança, né? Se você for pensar, o seu cluster ele vai ficar dentro de uma rede fechada, né? Ele vai ficar aí dentro de uma VPC fechada e que não deve ter acesso externo. Porém, algumas requisições elas precisam vir para o seu ambiente. Então, para você oferecer essa capacidade de processar requisições, em vez de você oferecer o seu ambiente todo, né, o seu cluster todo, você oferece um edge, que seria a ponte de comunicação. Com isso, você acaba tendo uma segurança maior no seu cluster, né? Um usuário maldoso não consegue acessar o seu cluster e executar coisas diretamente nele. Ele vai ter que passar pela ponte, então você acaba tendo o controle. Então os Edge Nodes, eles são servidores que vão transferir dados para dentro e para fora do cluster Hadoop. E eles hospedam serviços que fazem a comunicação com outras aplicações e com os usuários, que é o exemplo aí do Hive e do Rio. Tá? Eu vou mostrar para vocês mais para frente como que é essa separação. Na prática, são componentes, são serviços que vão rodar no Edge, que vão oferecer a capacidade de se acessar o cluster, tá? Beleza, a gente falou aí do NameNode, a gente falou dos Datanodes, a gente falou dos Edge Nodes. Porém, existem alguns outros componentes dentro do Hadoop que precisam ser mencionados, né, porque eles são muito importantes. Um deles é o Standby Node, que é o servidor que vai ficar lá no modo passivo. Então, ou seja, eu tenho meu NameNode Master, que está trabalhando, respondendo as requisições, e eu vou ter um outro NameNode Standby, que vai ficar lá em modo passivo, né, só esperando o Master falhar para ele assumir o papel. Tá? Eu vou ter um Standby tanto no meu Hadoop, né, no meu HDFS, quanto no meu
Yarn, né? Os dois vão ter essa capacidade aí de alta disponibilidade. E eu tenho dentro do Hadoop também um outro componente muito importante, que é o meu Journal Node. Quando a gente fala de file system, né, esse file system tradicional, né, o NTFS, o FAT32, o XT3, o XT4, XFS, todos eles são file system. Todo file system tem o conceito de journal. O que é o journal? Journal é a garantia de que o que você gravou dentro do seu file system foi realmente persistido com sucesso. Que seria muito parecido com o conceito de atomicidade de um banco de dados relacional. Ou seja, ele vai gravar o metadado e vai gravar o dado. Se o sistema reinicializar, quando ele voltar, ele vai falar assim: opa, esse dado não foi gravado completo. Sinal de que esse meu metadado está corrompido, então eu vou remover esse metadado. Eu não vou permitir que esse metadado seja disponibilizado para o usuário. O Journal Node ele faz algo mais ou menos parecido. Ele faz com que realmente a garantia de que o dado foi escrito com sucesso. Tá? Porque pode acontecer, como eu estou falando de sistema distribuído, pode acontecer de uma dessas máquinas, né, um dos data nodes morrer, ou até mesmo o NoMaster, né, o Name Node Master morrer. Eu preciso ter esse controle e quem faz isso é um Journal Node. Então o Journal Node, ele gerencia a alta disponibilidade e consistência do meu serviço de Name Node. E ele deve ter no mínimo 3 instâncias. Por quê? Ele tem que trabalhar sobre o conceito de quórum. Ou seja, eu preciso de um número ímpar para que eu decida se foi com sucesso ou se foi com falhas. Mas assim, dependendo do tamanho do meu cluster, existe a necessidade de eu adicionar outros Journal Nodes. E sempre números ímpares. Então vai ser 3, 5, 7, 9, 11 e assim sucessivamente. E o mais interessante e o mais importante, é interessante que os Journal Nodes fiquem nos mesmos servidores que os meus Zookeepers ficam. Tá? Então, o Zookeeper também trabalha nessa mesma ideia, tá? Ele trabalha com números ímpares e ele serve exatamente para poder fazer esse código. Quanto mais data nodes eu tenho, mais journal nodes eu vou precisar ter. E automaticamente, mais Zookeepers eu vou precisar ter. Tá? E o ideal é que tanto o Zookeeper quanto o journal node fiquem nas mesmas máquinas. E nunca o journal node e o Zookeeper deve ficar dentro de uma máquina worker. Você nunca pode colocar um Journal Node ou um Zookeeper dentro de um Data Node. Eles têm que ficar em máquinas separadas. Não tem problemas eles ficarem lá junto com o Name Node, junto com o Resource Manager, junto com os Masters. Não tem problema. Mas o ideal é que eles fiquem em máquinas separadas, principalmente separadas do Data Node. Você pode colocar ele no Edge Node? Pode, mas não é indicado. Não é uma boa prática colocar o Journal Node e o Zookeeper no Edge Node. No Edge Node. Não é uma boa prática, mas é aceitável, tá? E por último, é o Resource Manager com Job Tracker, mas eu vou deixar para falar dele depois, porque quando a gente estiver falando do Yarn, a gente vai falar mais especificamente desses caras. Então agora a gente vai começar a fazer o exercício onde eu vou mostrar para vocês aqui como funciona algumas coisas. Beleza?